Amém, amém. Muito bem. Nós temos esta oportunidade e eu creio que vamos receber algo de Deus. Isso tudo é misericórdia divina. Nós não temos e não queremos nada que mereçamos. Nós queremos o que não merecemos. Tem hora que acha que faz alguma coisa que merece. Eu não quero o que eu mereço. Irmão Brando diz, eu mereço o inferno, ele me deu o céu. Eu quero é isso, não o que eu mereço. Baseado, seguro nas nossas próprias obras e feitos, nós queremos receber algo, mas é melhor não receber. É melhor Ele nos premiar com aquilo que não merecemos. Amém. Bem, é um prazer falar com vocês. Creio que está muito bom. Até meia-noite está bom para nós? Tá, né? Nós vamos ler a mensagem que tem hoje. Eu sempre atraso em dar o título que o pastor perguntou. Nem o título, nem a leitura. E vai para a última hora. Bem nessa última hora. Está aqui o que eu tenho. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao 18. Graças a Deus. É um prazer estar com o pastor Vanderlei e sua congregação. Isto faz muito bem para todos nós. Nós que vivíamos quietos em casa, hoje vivemos andando. Então, já está sendo bom também. Isso é voar. A águia voa e renova suas forças. Fica parado, não é bom ir andando para renovar as forças, né? E conosco é o pastor Wesley, nesta jornada também, irmão Itamar, o Jonatas. Eu creio que vamos ser abençoados. Tudo é conhecido, né? Olha aí. Você vê que não tem nada de mistério, mas está tudo revelado. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Grande Criador, a oportunidade que nós temos é de ser agradecido ao Senhor, porque o que temos é o que o Senhor deu. E estamos aqui para distribuir mais um pouquinho com esta congregação e com todos os nossos amados que estão conosco através da internet, e mesmo os que ouvirem este CD. Que a luz da palavra se manifeste para ajudar cada um. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bem, tem muitos títulos, como sempre eu digo, mas hoje eu quero falar, Ele será revelado dos céus. Ele será revelado dos céus.
Então, eu estou falando agora, vou falar hoje de duas coisas: do passado, do presente, e logo tenho que aplicar isto ao futuro. O título da mensagem é Futuro, certo? Ele será revelado dos céus. Isso está em Ouvi, mas agora vejo, 113. Nós devemos acompanhar a manifestação de Deus para poder ver o que Deus faz naquele dia e não misturar com outro dia. Ele teve o tempo de filho do homem e enquanto não terminou o período de filho do homem, ele não manifestou o Filho de Deus. Agora, um prepara para o outro. Você vai ver um preparando para o outro. E é o mesmo Deus em morfe. Deus que prepara como Filho do homem, que é Jesus Cristo, ele prepara para estar em morfe na sua igreja. Se a pessoa não consegue ver Deus em morfe, como Filho do homem, ele não poderá receber os benefícios do morfe, da transformação, da mudança, como Filho de Deus. Então, ele não pode ser o vaso, o recipiente onde o Espírito Santo quer habitar, porque ele perdeu o caminho daquilo. Você não pode perder o caminho que te leva. Não é como diz que todo caminho leva a Roma. É totalmente o contrário. O ditado já é errado. Se você pegar um caminho fora de Roma, você vai ser em outro lugar. Você não vai para Roma. E todo caminho não leva ao céu também. Se você pegar o caminho do inferno, como é que você vai para o céu? Então, você tem que tomar o caminho certo, a direção correta. E a fé que temos, se não for uma fé correta, nós pensamos que estamos indo para o céu e estamos para o inferno. Porque nós não sabemos a direção correta. A nossa bússola, que é a fé, ela não é a fé perfeita do dia. Não é a fé que Deus está usando naquele dia. E se não é aquela fé, perdemos nosso tempo. Nós perdemos tempo porque Deus está trabalhando dentro de uma fé que manifesta Ele naquele dia. Amém. Isso foi muito bom. Muito bom. Aí que sossego. Certo? Não tem crente chiando, que também não é bom. Você fala, o crente tem hora que fica resmungando. Atrás você fala e fica... Então é bom até aprendermos quando a mensagem é dita, você precisa só ouvir. Auxiliar com amém, glória a Deus, e mais nada. Não tentar ajudar o pregador, diz o profeta. O profeta diz que ele tinha isso também, tinha uma vontade de ajudar o pregador, porque na hora que ele pregava, tinha tanta coisa que as pessoas ouviam também por tentar querer ajudá-lo. Então, não tentar querer ajudar o pregador, simplesmente amém, glória, só receber, só receber. Na hora, a igreja, ela só recebe, porque Deus está dando, então a igreja só recebe, é amém, glória a Deus, coisa boa. Então, você recebe aquilo, ao invés de tentar ajudar aquilo. Enquanto nós tentamos ajudar, o profeta diz, você sai fora de ordem. Pergunta e resposta 14, ele fala sobre isso. Então, quando a gente tenta ajudar, a gente sai fora da ordem. Então, é muito bom a gente ser uma ajuda. Mas se você pegar uma fé errada, você não pode chegar no céu. E hoje é difícil as pessoas saberem que fé que eu vou seguir para chegar no céu. Tem fé católica, fé batista, fé presbiteriana, fé assembleiana,
E a fé pentecostal e fé da primeira e segunda etapa do profeta. E depois de tudo isso tem a fé dos trovões. E fica no ar, qual fé que eu vou ser arrebatado? Aí você tem que ir na mensagem do profeta e ver lá na mensagem qual fé. Se a fé da primeira e segunda etapa dá para ser arrebatado, você fica com aquela fé. Se ela der para ser arrebatada, você fica com aquela. Mas o profeta diz que não dá. Certo? O profeta diz que aquela fé não arrebata ninguém. Ele só cura os enfermos, mas não pode arrebatar. Esse é o primeiro selo 35, você já conhece. Então, a igreja tem que ter a fé correta, senão ela não vai ser arrebatada. E a gente fica na igreja, o tempo todo na igreja, desejando ser arrebatado, desejando preparar para ser arrebatado, e não vai adiantar, que você não vai ser arrebatado com a fé que você tem, com a fé que você adquiriu desta primeira e segunda etapa, que você não adquiriu esta fé nos pentecostais. Porque quem creu na mensagem de Mombrana na primeira e segunda etapa é uma fé ainda diferente dos pentecostais. Nós temos que saber disso. Tem uma fé distinta dos pentecostais. Então, agora você toma a fé que o profeta diz que te leva ao arrebatamento. Se não tiver aquela fé, ele chamou esta de trovões. O que leva no rapto é a fé que está nos trovões. Se não tiver, eu posso gritar, eu posso pular, eu posso falar que eu vou, e eu não vou. Não vou. Tem jeito de ir, porque eu tenho uma bússola certa hoje. Nós não estamos enganados, nós não estamos caídos, não somos um avião que perde o rumo e que não dá conta de levar seus passageiros no lugar certo. Não somos. Nós não estamos montados num sistema de um homem que vai nos derrubar, que vai nos matar, vai nos incendiar, vai levar nós para dentro do mar. Não, nós temos agora uma bússola certa. Nós sabemos disto. Não importa o que os outros falam, nós conhecemos esta bússola. Ela tem nos direcionado da forma correta. Agora, eu não posso sair dela nem um milímetro. Se eu sair, eu me perco. Porque eu tenho que deixar ela me guiar. A bússola é ela que te guia. Não é você dizendo para ela, me leva, você está fora. Eu não tenho que discutir com a bússola, eu tenho que crer nela. Eu não tenho que discutir com o profeta, eu tenho que crer nele. E assim como nós temos um pastor local, eu não tenho que discutir com o pastor local, eu tenho que crer no ministério dele. Tem tanta gente que crê no padre, tem tanta gente que crê no papa, tem tanta gente que crê na macumba, tem tanta gente que crê nos pentecostais, tem tanta gente iludida pelo dinheiro. Agora você não pode crer num profeta que te mostrou a verdade, logo você não pode crer num pastor que está te guiando com aquela mesma bússola. Eu não posso usar a bússola, Osmar, você vai para o inferno. Eu não posso te guiar certo. Eu tenho que te mostrar a bússola. Entendeu? Ela vai lá e toma e coloca na sua vida. Ela vai te dirigir, te direcionar. Você vai chegar lá, você vai chegar no rápido. Mas tem que ser com a do profeta. Se não for, eu posso consagrar o quanto for, e eu posso não me consagrar como William Branham foi consagrado. Eu posso não me consagrar também como William Branham foi consagrado. Porque a mensagem que te leva ao arrebatamento não é a minha consagração, mas é a que o profeta pregou com a consagração que ele teve, que Deus chegou até a falar para ele, agora você consagra para a visitação dos anjos. Então, se Deus falou para ele, consagra para a visitação dos anjos, e o irmão Branham ia lá e consagrava. Ele sabia como consagrar para a visitação dos anjos. Agora você toma aquela mensagem, é aquela que vai te levar, porque os anjos vieram, foi para ele. Agora ele mostrou que aquilo traria um benefício para nós de fé, de arrebatamento. E eu tenho que tomar aquilo ali. Não preciso pensar em mais nada. Eu não tenho que fazer nada. Vamos aprender como o irmão Branham ensinou na contagem regressiva. Não tem que fazer nada. Eu, meu Deus, o que eu tenho que fazer? E eu não faço jus ao que eu sou.
como um pregador, como um pastor, como um membro. Eu não faço jus, eu estou em débito com o senhor, sempre estou devendo, mas não é o que você faz, irmão. Eu já fiz, pode ficar sossegado. Só entra aí, cala a boca, entra e fica quieto. E quando eu falar, você não fala mais nada, não me dê opinião, porque eu não dependo de opinião. Deus fala assim para mim. Eu sou o Elohim. Eu não dependo. O irmão Branco diz, ele não tem secretária. É ele só. Você fala com ele, é ele quem te responde. Você não tem que preocupar. Eu tenho que fazer muita coisa, tenho que me consagrar. Então, a gente chega a levar o povo a crer em nós. Entende? Mas não, agora eu não tenho que fazer, eu tenho que seguir a mensagem, eu tenho que viver a minha vida pura, minha vida santa, normal, como qualquer um vive. Eu tenho que viver isso daí. E nunca levar as pessoas a achar que eu sou um homem de jejum, irmãos, eu sou um homem de oração. Nada, sou nada. Se eu posso ser de oração e de jejum, eu não vou te salvar, não vou fazer nada por você. A mensagem já foi feita, era como o Calvário. Você não faz mais para poder ir ao céu. O Calvário já fez tudo. Eu só vou ali. Eu vou ali, recebo o Calvário e todo o benefício do Calvário é meu. O que eu tenho que fazer, senhor? Nada. E pagar? Nada. Mas tem que orar bastante. Não, você sabe, entra aí, é de graça. Aí você faz o que você quiser. Só que é de graça. Tudo que você fizer, não vai aproveitar mais nada, porque eu já fiz para você. Agora, você quer orar, quer jejuar, para poder ter força na sua carne, para vencer a carne, então vai, porque é isso. Mas para receber algo meu, já é tudo de graça, porque eu te revelo, é de graça, você não fez nada, não tem que fazer nada. Irmãos, olha, eu estava de joelho, de oração, aí veio a revelação que o Cordeiro saiu do trono. Mentira! Não estava fazendo isso, simplesmente eu li, achei. O que precisou fazer? Precisou só olhar. Ele disse, aí está aí, ó. Vi, não tenho que fazer nada, eu tenho que aceitar aquilo. Eu não estou revelando nada, eu estou comendo o que está revelado. Como eu estou satisfeito em comer o que está revelado, que eu não sabia, encontrei um prato. Eu não sabia que isso era gostoso, isso é bom. Até o Cordeiro saiu do trono, eu não sabia que era tão bom quanto ele estava no trono. Eu pensei que só ele no trono que era bom, mas na hora que ele saiu do trono, que eu comi aquele prato, era tão bom quanto ele estava no trono. E até melhor ainda. Amém. Então eu tenho que seguir aquilo que o profeta já ensinou. Eu tenho tomado alguma coisinha só para te mostrar que a vinda do Filho do Homem, Jesus, se a pessoa não recebeu a mensagem de Jesus, como filho do homem, você não terá eles fácil no Pentecostes. Eles devem ter visto aquilo. Ou chegar no Pentecoste, olha, só os discípulos andaram com Jesus. Mas não tinha mais ninguém, não tinha mais ninguém. Depois que você encontra 120, 500, tudo bem. Mas espera lá. O que ele tem que fazer? Jesus não mandou fazer nada. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai. Pulando, gritando? Não, fica quieto. Você fica quieto, senão você atrapalha. Você tem que ficar quieto, senão você perde a hora que eu desço. A hora que eu me manifesto, você se perde porque você fala demais. Então fica quieto, ficai. Ele não diz, você fica lá orando e jejuando até que eu... Não, ficai. E ficaram lá. Isso é de ficar quieto. Você fica quieto, fica esperando, espera o dia inteiro. Noite inteira. Ainda bem que foi só 10 dias. Mas ficai. Aí eles ficaram e esperaram. Primeiro dia, nada. Nada ainda, irmão. Nada. Vamos continuar, ficar aqui. Não conversa muito, não, você me atrapalha. Então ele chega aqui e vem. Ele desce aqui, a gente nem percebe que você conversa demais. Fica quieto, pelo menos quieto, ficai. Ele falou ficai, então vamos falar, fica quieto também. Fica quieto, esperando. Não precisa pular, nem gritar, não precisa gesticular. Simplesmente você fica aí. Irmãos, e não foi fácil. Porque parece um castigo. Você fica, senta lá, 10 dias.
desde quietinho. Já pensou se ele ficasse lá, Deus não tinha onde derramar. Eu vou derramar, você tem que calar a boca, você tem que ficar quieto até que eu derrame. Depois que eu me derramar, abra a boca. Depois que eu derramar sobre você, você sai, pode pular, pode gritar, você pode atuar como bêbado, não tem problema, mas antes não atua como bêbado, não. Você espera primeiro, fica quieto lá, calado, até que eu desça, até que do alto você seja revestido do poder de Deus. Então tem hora que a gente tem que ficar quieto, o povo não fica quieto para receber a revelação da hora. E lá eles tinham que ficar, fica em Jerusalém, você fica quieto aí até que eu derrame o Espírito. A promessa, você sabe, eles estavam vivendo numa promessa e Jesus mandou eles aguardar outra promessa. Nos dias de William Branham, eles estavam vivendo numa promessa e Branham dizendo para outra promessa. Vocês aguardem outra promessa. E aquela era uma promessa do dia. Mas se você perde uma, praticamente você perde a outra. Você tem que aceitar aquela promessa da sua hora. Eu tenho visto que nós temos sido privilegiados, porque 2000 anos nós aceitamos Jesus como Salvador e oramos pelos enfermos e curamos, e graças a Deus eu fiz muito movimento de cura divina também, expulsão de demônio, e gente caindo, e eu pôr na mão e levantando, e pôr na mão e caindo, e levantando outra vez. Eu passei por esses movimentos, foi tão gostoso, foi bom, então uma experiência, em nome de Jesus Cristo. Então foi bom, mas espera lá, chegou a promessa do dia, aí eu vi a promessa do dia, o Filho do Homem manifestado. Eu vi Jesus Cristo manifestado, que o Filho do Homem é Jesus Cristo, e ele estava manifestado, e eu vi ele em letra. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei satisfeito, eu li, eu não vi ele em pessoa, eu li. Bem-aventurado, nós somos um povo, bem-aventurado, aqueles que não viram e creram. Não é os Estados Unidos que é bem-aventurado, somos nós, que nós não vimos e nós cremos naquilo ali, entende? Bem-aventurados foram os discípulos, andaram com Jesus, mas se eu estivesse lá, eu tinha feito o que eles fizeram também, eu tinha dormido. Jesus orando e eu roncando, como uns irmãos roncam que não deixam nem dormir. Então, se fosse naqueles dias, nós estaríamos daquele mesmo jeito. Jesus orando e a gente roncando. E Jesus tem que despertar, vocês não vigiam nem um pouco comigo. Esse é o tempo, é uma promessa. Logo vai vir outra, mas não pode acabar essa, tem que acabar o tempo dessa primeiro, para depois a outra ser derramada. Enquanto vocês lidam comigo nesta promessa, se preparem, porque já vem outra aí. Tinha promessas na Bíblia para aqueles dias, que Deus ia derramar, era o Espírito Santo, mas antes do derramamento do Espírito Santo, primeiro você tem que ver Deus como Filho do Homem. Olha uma manifestação, Deus em carne. Se você viu Deus em carne, vai lá para Pentecostes e cala a boca. Até que do alto você seja revestido de poder. Agora, depois que você foi revestido de poder, pode atuar como bêbado, sai pulando e rolando naquelas escadarias e falando uma língua que eles não sabiam falar. Mas aí é o Espírito Santo, agora é o Espírito Santo que está falando, vocês ficaram quietos? Então agora deixa comigo. Começaram a falar umas línguas partidas que ninguém entendia, mas daqui a pouco aquilo foi tudo chegando no lugar e a língua saiu perfeita. É a hora que ele já estava na escadaria do cenáculo, lá embaixo, e aquele monte de gente escutando eles naquele barulhão. Mas eles estão falando na nossa própria língua materna. Eles não sabem nada disso. Como que fala na nossa língua? E eles não sabem. O irmão Branham diz, era o Espírito Santo falando através deles. Então o Espírito Santo tem que falar com a gente aquilo que a gente não sabe. O que a gente sabe, a gente atrapalha até Deus. O que a gente sabe, a gente tem que calar a boca. Por isso que Deus já veio e falou numa língua, mesmo que era inteligível, os outros sabiam, entendiam aquela língua, mas agora tinham que escutar aquela mensagem em língua que eles mesmos não sabiam o que estavam fazendo, falando. Mas que estava. Mas de uma promessa eles foram levados a outra.
Assim, se cada um, nos dias de irmão Brana, entendesse que de uma promessa de filho do homem, Deus manifestado em carne, eles estavam sendo levados para outra promessa, para a vinda do filho prometido. Isto é bom nós pensarmos nisso, porque a vida toda nós ficamos pensando em a vinda de Cristo sendo só o arrebatamento. Então, a hora que nós ficamos sabendo que a vinda de Cristo não era só rápido, e sim era a vinda do Filho do Homem, pronto, aí enrolou a cabeça. Mas como pode? Sim, a vinda de Cristo primeiro começa como Filho do Homem, para depois vir ao Filho prometido. Filho do Homem é uma manifestação de Deus numa carne só. Filho do Homem é Deus manifestado num homem, como foi Deus manifestado em Cristo, Jesus Cristo, Filho do Homem. Agora, Deus manifestado em Brana. Ali estava o Filho do Homem outra vez, Deus manifestado numa carne. Mas estava agora sendo derramado na igreja, como Jesus foi derramado na igreja no Pentecostes. Vou e venho para vós. A gente sempre pensou que seria Jesus ir e voltar agora no arrebatamento para nos buscar. Irmão Brana veio e diz, não, ele foi e voltou no Pentecostes. Foi tão perto, vou e venho para vós, era questão de 10 dias. Ele foi e dentro de 10 dias ele retornou para a igreja novamente. E agora já faz mais de 40 anos que nós fomos beneficiados com o ministério do Filho do Homem, Deus numa carne. E quando Deus está numa carne, ele interpreta sonho, ele discerne pensamento, as intenções do coração, ele revela mistérios, principalmente nos dias do Filho do Homem, que era Jesus Cristo em William Brana. Nesses dias, a promessa era diferente do Filho do Homem nos dias de Jesus Cristo na sua carne. Lá, Jesus Cristo tinha que morrer. O Filho do Homem tinha que morrer para que viesse o ministério do Filho de Deus. Aqui, Deus estaria descendo no ministério de Filho do Homem, num homem profeta, para poder revelar os mistérios que ele não revelou no Calvário, antes do Calvário, depois do Calvário. Ele não pôde revelar na descida do Espírito Santo, ele não pôde revelar porque ele já tinha uma promessa. Esta é para os dias do Filho do Homem, mas é os dias do 7º anjo. Ele estaria na terra. Então, o Filho do Homem, Jesus Cristo, estaria na terra através do 7º anjo. Por isso, o 7º selo trouxe Cristo de novo na terra. E o 7º selo era Brana. E para trazer Cristo na terra, você sabe que foi preciso os anjos pegar o 7º anjo e levar para dentro da nuvem, porque Cristo tinha que encarnar. Ele tinha que descer. E Cristo é o selo. Entende? Cristo é os selos. Então, ele desceu no irmão Brana e pisou no mar com o pé direito e com o esquerdo na terra. Ali estava Deus encarnado. Deus encarnado, Filho do Homem. Agora, essa manifestação que veio para nós foi para nos dar a fé de arrebatamento. Deixa eu ler alguma coisa para você, que eu não quero ficar só em minhas palavras e em experiência que a gente tem, não. 321 e 322, o desvelar de Deus. E o seu ministério vem das duas reformas de volta à palavra original outra vez. Aí vem de Lutero, Wesley, Pentecostes, ele tratou de duas reformas. De volta à palavra outra vez. A palavra vem a um profeta. E ele prometeu isso em Malaquias 4, em restaurar a fé do povo de volta ao grão original. O que foi para o chão é o mesmo que está aqui. Isso é muito bom. O que foi para o chão é o mesmo que está aqui. Quer dizer, aquela mesma semente que foi para o chão era o mesmo que estava ali em William Brana. Se a pessoa não conseguir ver isto, ela não consegue ver o processo da semente para ver a etapa de Deus. Então você vai ver Deus claramente na semente que foi semeada, plantada, e na semente que está colhendo. Você não vê Deus nas outras coisas. As outras coisas simplesmente foram suportes no qual passou a vida, mas a vida entrou no grão novamente. Então você tem que ver a vida no grão, Jesus Cristo, e a vida no grão, Brana. O povo tudo vê a vida no grão, Jesus Cristo.
foi para a terra e morreu. E se ele não morresse, ele ia ficar só. Aí ele morreu. Mas aí ele produziu. Paulo produziu Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Ele diz, agora eu tenho que me manifestar como eu fui sepultado. Como a semente que desceu ao chão, que era semente. Você pode plantar um talo de mandioca para poder dar outra mandioca. Mas Cristo era semente, não é talo. Ele era semente. Você tem que saber que cada homem de Deus foi uma semente. E a semente que foi plantada, e houve uma reprodução daquela semente. Então Cristo foi plantado e reproduziu nós nas 7 eras da igreja. Mas não parou nisso. Deus teria que ter aquela mesma semente outra vez, que foi o irmão Brana. Aquela semente, novamente, a mesma semente. Por isso, irmão Brana diz, ele não diz nada do meio, porque ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eu sou Jesus, eu sou Brana. Isso é Deus falando. Agora as pessoas dizem, não, mas ele não está falando assim. Brana pregou desse jeito, só que Brana não podia falar. Ele diz, eu sou Jesus, eu sou Brana. Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Mas Brana deixou claro dizendo, ele nunca disse que é nada do meio. Porque ele não é talo, ele não é folha e ele não é casca. Ele é semente. Tá? A primeira semente é Cristo e a última semente é Cristo em Brana. Por isso eles não percebem o último eleito, porque é o primeiro e o último. É Cristo, só que é Cristo num homem. E eles não percebem isso. Aqui está. O que foi para o chão é o mesmo que está aqui. O grão tem vindo até aqui. Ele veio como filho de Deus. Por quê? Porque como filho do homem, ele veio e deu a vida. Como filho de Deus, ele veio na era do Espírito Santo, 7 eras da igreja. Ele veio como filho de Deus. Agora, ele revela a si mesmo como filho do homem. Agora, nos dias do irmão Brana, ele revela como filho do homem. Ele revela a si mesmo. Deus revelando a si mesmo. Se o povo pudesse perceber que as mensagens de William Branham e que o homem Branham era uma revelação de Deus mesmo. Deus revelando a si mesmo. Assim como o homem Jesus era a revelação de Deus. Deus mesmo. Aquilo era a revelação de Deus mesmo. E agora ele revela a si mesmo como filho do homem. E então ele revela a si mesmo como filho de Davi, que é no milênio. Você pode ver que ele já passou pelo nosso tempo aqui e mostrando que ele revela lá no milênio como filho de Davi no trono. Veio os 3 filhos, exatamente. Ó, que coisa! De novo como o original. 322, o Desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Agora, ao perfeito ministério de si mesmo, não algum homem, não alguma denominação, como eles trabalhavam através daquela era lá, vem, mas ele mesmo se manifestou a si mesmo a promessa, fazendo São Lucas 17, 28 e Malaquias 4 e assim por diante, Hebreus 13, 8, exatamente correto. Era Deus se manifestando. Agora você vê a Escritura, mas você tem que ver o homem no qual a Escritura se manifestou. Que tem hora que fala, Escritura, só a Escritura. Mas e o homem? O problema é o homem, o problema é o véu, onde Deus está escondido naquela hora para revelar a si mesmo. Então, os atos daquele homem, dava para mostrar para um judeu, o que Jesus estava fazendo, dava para mostrar para um judeu. Isso daí é Deus. Você está vendo o que ele está fazendo? É o mesmo que Moisés fez. Ele está fazendo. Então, isso daí é Deus, mas eles não viram. E não tem ninguém melhor do que um judeu para ver o sinal do Messias. Mas aí é que a Bíblia diz que Deus cegou os seus próprios filhos. E, olha, irmão, quando Deus cega, está cego mesmo. Quando chega em Laodiceia, irmão Branham diz que Deus não cegou Laodiceia. Ela cegou a si própria, através de seus conhecimentos. Não foi Deus que cegou. Então agora eu tenho que aproveitar a luz que Deus deu. Por isso ele diz, vinde a mim e comprai colírio para ungir os seus olhos. Porque você já olhou em tanta coisa, já até perdeu a visão. Mas vem cá, compra colírio.
vinde ao sétimo anjo, compra colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Olha, é para ver a religião verdadeira, é para ver os selos revelados, é para ver o verdadeiro Deus, é para ver a manifestação do Filho do Homem nesse dia final. Mas se você não pingar um colírio de Malaquias 4, é só uma gotinha, tá bom, só uma gotinha. Apocalipse 10, 7, eu quero ver trovões, então vai no colírio certo, até esse vídeo aqui. Você vai, pinga, uma gotinha só, não precisa muita coisa, uma gotinha. Oh, mas como que abriu? Como que eu estou enxergando agora? Mas é uma gota só. Uma gota, não precisa muita coisa. Não. Eu vou pegar o vidro inteiro, você vai estragar tudo. Não, é uma gotinha. Só uma gotinha. Não precisa de muita coisa, é uma gotinha. Entende? Tudo o que você depende num remédio está em 5 ml, 10 ml. Você diz, não, eu vou tomar 20. Não vai adiantar nada. Porque o que você precisa está só naqueles 10 que o médico receitou. Está naqueles 5. Está naquela gotinha que o médico receitou. É só isso daqui. Não, mas eu vou pôr bastante. Aí você lava o olho com... Não vai adiantar. Tem que ser só aquilo. É aquilo ali. Então, Deus deu para nós certas escrituras. Se você pingar, uma gotinha de Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. A hora que ela caiu ali, hoje, Ele é o mesmo. Ou você olha e Deus é o mesmo. Mas onde que Ele está? Brana. Irmão Brana mostrou, Ele é o mesmo nos dias de Moisés. Mas o judeu pingou, é o mesmo. Mas nos dias de Jesus, eles não quiseram pegar o colírio chamado Jesus Cristo. Pingou a gota só. Só uma gotinha, tá bom. Não quiseram, então vocês ficam enxergando só Moisés. Porque agora ele é o mesmo hoje, então tem que ter a gota hoje. Se você não tiver a gota hoje, você não pode enxergar o que Deus é o mesmo hoje. Jesus Cristo é o mesmo hoje. Então, nos dias do irmão Brana é a mesma coisa. Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E todo mundo prega isso aí, e pula, e grita, e faz um cavalo de batalha. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Você já pingou a gota de hoje? Agora, se Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente, você pingou Apocalipse 10, 7, você enxergou o profeta, você sabe que ele revelou, mas pode não enxergar mais coisas, porque já passou 40 anos e Deus tem outro colírio para você. Ele tem Apocalipse 10, 8 a 11. Se você não pingar, daí você não vai enxergar. É o tempo que passou, 40 anos. Já passou muito tempo. Apocalipse 10, 7. Não, lembra que a noiva, ela come o livrinho. Então, e o profeta dizia, ela profetiza. E ela sendo uma mulher, ela não pode profetizar. Aí o irmão Brando diz, ela é composta de pastores, evangelistas, mestres, apóstolos. Porque o profeta é o mesmo. Você toma o profeta, mas isso é que compõe a esposa, a noiva, chamada esposa de Jesus Cristo nesse dia. Mas você pode agora, é importante isso, irmão. Eu sei que as pessoas podem chamar nós de doido, mas você pode pegar a mensagem do William Branham e ler ela todinha hoje. Se você não pegar uma gotinha dessa que o Cordeiro saiu do trono, mas o dia que você pingar, uma gotinha só, o profeta diz, ele saiu do trono do Pai para o seu próprio trono. Quer dizer, que ele não estava no trono dele. Ficou 2000 anos esperando o trono dele. E ali no trono do Pai. E intercedeu por nós. 2000 anos. Agora, irmão Branham diz, ele deu um passo a mais. Pegou o livro, saiu do trono do Pai, onde ele intercedeu por nós 2 milênios, e agora você procura ele naquele trono e não acha mais. Você quer colírio daquele trono, não tem mais. Já está no trono dele. Irmão Branham mostrou isso no terceiro selo 16, é o trono do vencedor. E o vencedor é Cristo. Entende? Se você vê o vencedor da era, foi Branham. Mas não foi Branham sozinho, foi Cristo em Branham. A revelação dos selos, você vê, é o 7º anjo. Mas não é o 7º anjo sozinho, é Cristo no 7º anjo. Você não pode ver o homem sozinho. Quando você escuta essa mensagem, não é ela sozinho. É Deus nessa mensagem. Por isso, quando a pessoa fala, ela não fala contra
mim, ela fala contra Deus. Isso é porque a pessoa não dá conta. Ela não dá conta de enxergar. O judeu que enxergava, Jesus chegou, fez ele ficar cego. Cegou eles mesmos. Eles deveriam olhar, não, olha, esse daí é o Filho de Deus. Ele tem Beelzebu. Ele é o maioral dos demônios. Mas Deus tinha cegado eles. Então você fala deles, mas Deus tinha cegado eles. Para dar o privilégio para nós. Agora o gentil, acabou seu tempo. A última hora sua foi do ministério de William Branham. Último ministério na terra. Agora Laodiceia cega outra vez. Lá atrás judeus cegos por Cristo. Agora Laodiceia cega por si mesma. Ela tem tanto conhecimento, tem grandes templos, tem grandes homens, tem uma sabedoria tremenda, mas não tem revelação. Cega, nua, infeliz e não sabe. Ela diz que tem. Ela diz que enxerga. Deus diz, não, você é cega. Ela diz, mas eu tenho roupa. Ele diz, não, você está nua. Porque ela não tem a vestimenta de Deus. E nesse tempo nós sabemos que Deus deu a vestimenta para a igreja. Você pode procurar em qualquer lugar. Você não vai encontrar vestido para pôr na esposa de Cristo. Você tem que pegar a mensagem do profeta. Essa mensagem é que veste. Aí o vestimento, irmãos, não é apenas a mulher estar aí com o vestido até aqui e até aqui, parecendo o povo da Vó Rosa, e lá nos pés, e tudo de branquinho, parecendo um anjo. Tudo de branquinho, achando que aquilo é tudo. Não, isso é o exterior. A coisa vem de dentro para fora. Você tem que receber este vestido que Deus deu através do profeta. Foi para vestir. Ele diz, Deus, deixe-me vestir a noiva com o vestido da sua palavra. Então eu tenho que deixar, ficar quieto. Mas não fica quieto. Vem Deus através do profeta, está pondo o vestido. E ela está gesticulando. Quieta. Que eu quero te vestir. Não, mas eu sei assim. Eu estou abotoando. Quieta. Você não tem jeito mesmo. Você não tem conserto. Agora, Deus não perde tempo que nem eu estou fazendo. Deus não perde tempo. É nós que fazemos algum papelzinho. Mas Deus não perde tempo. Então você não é daqui. Tem uma coisa, você não pertence aos meus. Eu quero colocar vestido. E tem uma coisa, ele chegou na festa e disse, como você entrou aqui? Você sabe? Vamos começar lá da Trindade. Você sabe o nome do Pai? Não, então o que você está fazendo aqui? Você conhece o profeta que eu mandei, Elias? Emudece. O que você está fazendo aqui? Você sabe que eu sou um só? Emudece. O que você está fazendo aqui? Vamos começar por isso. Aí Deus chega aqui na hora da mensagem do profeta e pergunta para nós, você sabe que eu saí do trono? Você fica mudo também. Você sabe que eu sou os selos? Eu sei que o Senhor é Jesus. Não, eu sou os selos agora. E você sabe onde é que eu estava? Encarnado? É em Jesus? Não, eu estava em Brana. E a coisa muda tudo. Muda tudo. Mas como pode? Como que você entrou aqui? Como entrou aqui, rapaz? Você não tem o vestido do dia. Vestido do dia é trovões revelado. Isso é vestido do dia. Vestiu trovões na esposa de Cristo. Ela está vestida com 7 selos revelados. Ela está vestida já com um novo nome. Por quê? Porque ela já recebeu um novo nome. Por quê? Se ela fosse apenas uma namoradeira, ela não tinha recebido um novo nome. E aí tem uma turma de namoradeira dentro da mensagem, as igrejas namoradeiras da mensagem. Mas ela não pode receber um novo nome. Quando está namorando, não recebe novo nome. O novo nome você recebe quando você casa. E o William Branham diz na mensagem, provando sua palavra 236, que o ministério do Filho do Homem veio fazer o casamento do crente com a palavra. Então naquela hora você muda de nome, você recebe o nome de Deus da hora. É difícil o povo entender. Cuidado com o novo nome, porque isso daí é um perigo, rapaz. É um perigo, um novo nome. Mas se eu casei. E com quem que eu casei? É gentil. E Deus escolheu um povo da onde? Dos gentios. Então com quem eu casei? É Deus num gentil outra vez.
Mas a vida inteira, irmãos, casado com Jesus, sim, mas é Jesus em Brana. No dia que você vive, não é Jesus apenas, é Jesus em Brana. É Jesus, o irmão Brana que diz que Jesus é os selos. Agora, os selos estavam onde? Você vai procurar que os selos estavam em Brana. Agora, você casou ali, já tem que receber um nome. Isso é o que o povo não quer, por certo, são namoradeiras da mensagem. É uma turma de igrejas namoradeiras, aquelas foguetas, que fica de pendurada no rapaz. Mas nunca tem responsabilidade de receber o nome e honrar aquele nome nesse tempo final. Não, se você guardar bem a escritura que eu te dou e o que Jesus veio, tirar dentre os gentios um povo para o seu nome. E se ele veio tirar dentre os gentios um povo para o seu nome, Deus não pode casar com essa igreja tendo um nome judaico. Jesus, Yeshua, Yehoshua, Deus não pode casar com uma igreja com aquele nome, porque ele mesmo falou que não era para casar lá atrás. Você só pode casar dentro do seu grupo, a sua nação. Agora ele vem dentre os gentios e dá um nome judaico para nós. Não. E é nesse tempo que está aparecendo aí as religiões judaicas, dizendo que nós temos que voltar para o antigo nome, que é o nome de Jesus, quando ele nasceu, o Yeshua. Mas no tempo que eles veio, vieram tarde. Eles chegaram agora é Brana. Mas eles chegaram agora, eles estão chegando. Você procura ver que esse ministério chegou agora, depois de 70, 80 para cá, 1980 para cá, esse ministério de levar as pessoas de volta ao judaísmo. Enquanto Deus está terminando com os gentios, e esse gentio, Deus casa com ele, porque Deus não casa com o judeu. Você sabe que ele só tomou alguns membros de judeu lá atrás, mas aqui agora o final é gentil. Até o nosso profeta. O profeta, você vê, Deus pôs o nome dele no profeta. Alguém diz assim, eu tenho um parágrafo aqui, 168. O único lugar provido por Deus para adoração, né? 168, ele diz assim, Deus não pôs o seu nome em mim. Você está vendo? Está vendo aqui, ó? Brana falando, Deus não pôs, por certo, Deus não pôs o nome Jesus em Brana. Deus pôs foi um novo nome. Deus não pôs o seu nome em mim, por certo. Você tem que saber que Brana não chama Jesus. É Jesus que chama Brana. Deus não pôs o seu nome. Agora, o irmão Brana está falando sobre Jesus. Que Deus pôs o seu nome, foi no Filho. Deus pôs o seu nome, foi na porta. Mas logo você pega um parágrafo lá que ele diz, olha, ele vem um lugar de adoração em Malaquias 4. Não, mas não pode. Como Malaquias 4 pode ser lugar de adoração? Não é mais aquilo que Jesus falou em espírito e em verdade? Ele diz que é Malaquias 4. Se é Malaquias 4, logo ele vem e diz, Deus está no 7. O 7 é o número de Deus. Deus é adorado em 7. Aí você vai BRANHM, você não acha mais lugar nenhum. Não tem mais lugar nenhum onde Deus pode ser adorado. Deus hoje é adorado verdadeiramente nos 7 selos revelados. E os 7 selos revelados estava revelado em Brana. O próprio Deus estava revelado em Brana. Os 7 trovões estavam revelados em Brana. Os 7 selos revelados em Brana. Era Deus em carne, revelado em Brana. Agora, eu tenho que ver isso do jeito que o irmão Brana pregou. Tenho que ver. Deixa eu ver aqui, senão eu não entrego o que eu quero entregar. Para finalizar aqui. Muito bom. Tem outro parágrafo aqui me esperando. Espera lá. 322 eu não acabei de ler. O desvelar de Deus. Irmão Brana diz assim, ó, e assim por diante, Hebreus 13:8, exatamente correto. Naquele tempo, que hora deveria ser? Quando a semente real de Abraão estava procurando pelo filho prometido. Vai guardando isso. E todos os tipos devem ser cumpridos. E Deus, ele mesmo apareceu na forma de um ser humano para a semente natural de Abraão antes da destruição. Foi lá atrás. E Jesus disse que seria a mesma coisa para esta semente real, que somos nós, semente real, antes que o filho prometido retornasse.
que depois desta manifestação, para nós, ele tem que vir como filho prometido. Para nós é como filho do homem. Mas aí vem para nós o filho prometido, que é o rapto. Isso aqui é que eu vou entrar aqui agora, nesse parágrafo aqui. 112 e 113, ouvi, mas agora vejo. É sempre fácil. Você ficou procurando por Deus a vida inteira. Você ouviu falar de Deus a vida inteira. Você ouviu falar de Apocalipse 10 há muitos anos. Você ouviu falar de Malaquias 4 há muito tempo. Você ouviu falar, mas agora eu vejo. Eu ouvi falar que os 7 trovões ia ser revelado. Eu ouvi falar que os 7 selos seria revelado nos dias da voz do 7º anjo. Agora não, agora eu vejo. Eu ouvi falar, mas agora não. Agora eu não estou ouvindo falar. Agora eu vejo. É isso. O profeta não pregou a coisa à toa. O título da mensagem é a mensagem. Ouvi, mas agora vejo. Eu ouvi muitas vezes falar sobre ele, mas agora estou vendo ele. Estou com meus próprios olhos, eu estou vendo ele. Agora, nós observamos aqui em São Lucas, no capítulo 17, verso 30, que ele disse que nos últimos dias, que o Filho do Homem se revelaria, como ele fez pouco antes em Sodoma e Gomorra, e as mesmas condições existiriam. Então, Filho do Homem. Isso foi no ministério de irmão Brana. Ele falou sobre Moisés. E queiram desculpar-me, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé. Como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando e dando-se em casamento? Então ele chegou. Ele disse agora, como foi nos dias de Ló, assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Ministério de irmão Brana. Agora observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão como um homem. Então, o Filho do Homem revelado para o grupo de Abraão como um homem, chamado William Branham, certo? Na forma de um homem em carne humana, que aquele mesmo que apareceu lá no tempo de Abraão, foi que apareceu aqui nos Estados Unidos. No mesmo tempo. Um homem comum com poeiras em suas roupas. E Abraão o chamou Elohim. Eles ficam achando demais a gente falar, Deus estava em carne, era Brana. O irmão Brana diz que aquele homem era Elohim. E que aquele homem apontava exatamente para esse desse dia. Ó. Agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo. A semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Recorde, irmão, sempre tem um espaço de tempo que as pessoas não dão conta de ver. Que a gente pensa que a coisa acontece assim, os mortos ressuscitam, então já tem que dar o arrebatamento. E não é assim. Deixa eu ler esse pedacinho, depois eu volto na Bíblia para me terminar. Abraão e outros não receberam o filho prometido que eles estavam esperando, foi trazido imediatamente após aquilo. Abraão e os outros não receberam o filho prometido que eles estavam esperando. Foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja, agora, está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem após os dias deste ministério. O Filho prometido, ele diz, virá bem após os dias deste, que era o ministério do Filho do Homem. Você não pode ter o ministério, que é desses dias, prometido, do Filho prometido, antes. O Filho prometido vem após o ministério do Filho do Homem. É isso daqui. Ele será revelado dos céus. Porque o Filho do Homem é revelado na terra. Mas o Filho prometido, ele será revelado dos céus. Então, aí está ele vindo para arrebatar a sua igreja e ele vem nas nuvens. Amém? Amém. Para dar mais um pouquinho nesse pensamento, a vinda do Filho do Homem é para preparar para a vinda do Filho prometido. A vinda do Filho do Homem. Deus no profeta, para te preparar para a vinda do Filho prometido, que é o arrebatamento.
se você não dá ouvido para a mensagem da vinda do Filho do Homem, praticamente você estará fora do rapto. Se você não seguir esta bússola de Deus, que te leva no arrebatamento, que ele já diz o que é, se você não seguir à risca aquilo, você vai cair no mar, como esses aviões por aí está caindo. Você vai se espatifar. Você tem que seguir a bússola. Quando ele sai com a bússola nunca dá no mar. Ela dá a direção deles ir. Mas é que o aparelho, o avião que está os levando, não está bom. O pastor não está bom. A igreja não está boa. Não tem mensagem que leva no arrebatamento. A bússola eles têm, está na Bíblia. Eu vou no rapto. Vai no rapto, daqui a pouco eles caem no mar. Daqui a pouco eles morrem. Então, eles não estão seguindo a mensagem da forma que o profeta mandou. Agora, presta atenção. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pronto, então aqui nós ficamos aguardando. Vai acontecer alguma coisa na frente que os mortos vão ressuscitar. Isso aconteceu lá atrás. Só para dar mais uma batidinha nisso. Isso aconteceu lá nos dias do Filho do Homem. Aconteceu lá nos dias do Filho do Homem, que dá uma ressurreição, só que eles não saem do sepulcro. Está em São Mateus 27, 50 em diante. Eles só saem do sepulcro depois da ressurreição dele. Aquele tempo era depois da ressurreição de Cristo. Eles foram ressurretos, mas ficaram ali esperando agora, até que ele saia. A hora que Cristo saiu no terceiro dia, aquela comitiva do Velho Testamento, diz o profeta que saiu atrás dele. Aqui a mesma coisa vai acontecer aqui. Só que você tem que ver que a ressurreição, ela já começou, ela já deu. Eu já disse anteontem ali em Criciúma, porque eu já fui ressuscitado, não baseado apenas naquilo que Paulo pregou. Nós fomos ressuscitados em Cristo. Daí é o batismo que ele estava apontando para nós, que nós morremos, fomos sepultados, levantados. Isso é símbolo apenas. Não, eu fui ressuscitado no real. O verdadeiro eleito já foi. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Se eu disser para você que a ressurreição não deu, que é a voz de arcanjo, todo mundo sabe que é a voz de arcanjo. Se eu disser que não deu, então eu estou dizendo que Brana vai ressuscitar para fazer isso aqui. E não existe Bíblia para isso, porque na mensagem rápida o irmão Brana diz, quando ele desce do céu, o Senhor desce do céu, ele faz as três coisas na sua descida. Ele cumpriu uma, aí tem crente que está pensando que ele cumpriu uma, todo mundo prega, o alarido, irmãos. Essa é fácil, essa mensagem é fácil pregar. O alarido, ainda prega o alarido errado. O alarido, irmão, a mensagem do irmão Brana é o alarido. Não, o alarido é a terceira etapa ainda. O alarido é a terceira etapa. Porque ali, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. É reunido tudo ali. O alarido chama todos nós a esta mensagem da revelação. A voz de arcanjo já ressuscita os mortos. Bom, eu não tenho tempo, porque eu seria complementar uma mensagem outra vez para vocês aqui. Mas se vocês quiserem ouvir depois, eu sou a ressurreição. Certo? Está tudo ali mais completo para você ouvir. Mas isto é importante, que quando houve a abertura dos selos, irmão Brana diz que houve alegria no céu, na terra, e que no mar e no paraíso. Porque eles receberam esta mensagem. E agora na terra o povo não quer receber, porque não é da ressurreição. Não é desse corpo. Então, se não é desse corpo, não alegra. Ou o cordeiro saiu do trono. Hã? Não pode. Ele saiu do trono, não pode. Porque aí o trono está fumegando, então não pode ter saído do trono. Mas você vai perder muita coisa por não ver que ele saiu do trono. Porque quando ele desceu do céu, ele fez tudo isso, ele saiu do trono, ele revelou os selos, ele ressuscitou os mortos. Mas será que eu tenho um parágrafo aqui? Meu Deus, para encerrar isso aqui. Talvez eu... É o 108. Irmão Brana
Diz assim: mas recordem da palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo, o próprio Deus que falou para que a criação existisse. Era Ele, antes da fundação do mundo, que falou as palavras, e haja, e ouve. Só que nós pensamos assim, a hora que Ele falou assim, haja luz, já apareceu. O irmão Branham disse, pode ter demorado muito tempo, mas a palavra já tinha sido falada. Falou a palavra, aqui está. É o próprio Criador. E o próprio Criador, Ele mesmo, quando Ele ressuscitou Lázaro dos mortos, Ele disse, não achais estranho, pois a hora chegará, quando todos que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Se você souber que não tem mais nenhum filho do homem para frente, acabou os filhos do homem. Filho do homem é o profeta. O último profeta foi o William Branham. Agora eu quero te dizer, a Bíblia diz, São João capítulo 5, verso 25, Filho de Deus. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O irmão Branham estava falando exatamente sobre isso. E logo vai descendo aqui para mostrar este Filho de Deus. O Filho de Deus está no Filho do Homem. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele ministério, está no Filho do Homem. Então, você como morto, eu vou morrer ainda. Então, mas eu já estou até ressuscitado. Aí que eles falam, você está doido mesmo. Ainda não morreu e está ressuscitado? Sim. Ainda não morri e eu já ressuscitei. Ele já deu a palavra, ele já deu a voz do Filho do Homem, despertará aqueles que estão na sepultura. Isso tem que acontecer na hora certa. Ele falou, haja macho e fêmea, e assim por diante. E tudo isso, anos e centenas de anos antes disso acontecer. Ele falou, haja macho e fêmea. Anos e centenas de anos, ele falou antes disso acontecer. Mas na nossa cabeça, Deus, na minha mesma era assim, Deus chegou, haja luz. Nessa mensagem mesmo tem um lugar aqui, que quando ele disse haja luz, pode ter passado 800 anos. Mas a luz apareceu. Então, a ressurreição é isso mesmo, o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição, trombeta de Deus, que é a mensagem que te ajunta, a trombeta é para te ajuntar. Agora, nesta mensagem, a trombeta, se você não ouvir, e a trombeta é a sétima, a trombeta de Deus é a sétima, é a mensagem do profeta, que te ajunta para você crer no alarido que já aconteceu, que esta mensagem que estamos pregando, terceira etapa, aconteceu no tempo do irmão Branham. Alarido, voz de arcanjo, quando no monte aquelas pedras todas revolveram, rebentaram, estava dando a ressurreição. Alguém diz, mas você tem como provar isso? Eu acho que é melhor vocês provarem quando afundar Los Angeles. Vai dar um terremoto que vai afundar Los Angeles, e eles estão esperando nesse terremoto ter a voz de arcanjo. Mas cadê o anjo? É a mesma hora que o Senhor desce do céu, que ele dá a voz de arcanjo. Agora, e ele não deu então? Ele não deu, vai esperar só na hora que Los Angeles for afundar, para dar o grande terremoto e dar a voz de arcanjo? A mensagem diz que essas três coisas acontecem na hora que o Senhor desce do céu. E o Senhor desceu do céu 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. Ele desceu do céu, e no ministério do profeta foi pregar tudo isso. E ele veio pregar a mensagem, o rapto, ele veio pregar 20 dias antes de ele morrer. Ainda bem que ele pregou a mensagem, o rapto, 20 dias. 5 de dezembro de 1965. 20 dias antes dele partir, ele pregou a mensagem rápido e pregou isso daí. O mesmo Senhor descerá do céu, e quando o Senhor desce do céu, ele faz as três coisas na sua descida. Então, se você disser que ele só fez o alarido, você está dizendo que Branham tem que ressuscitar e não está na Bíblia.
e que ele vai dar a voz de arcanjo, e Brana pregou que faz tudo na hora que desce do céu, e ele não vai descer mais. O Senhor que desceu do céu era aquele Senhor que estava em cima do monte pôr do sol, naquela coluna de nuvens de anjo que veio da eternidade. Ele não veio só até ali, ele desceu do céu, veio até aquele monte, e dali ele pegou o seu profeta, levou para dentro da nuvem, parágrafo 201 do 7º selo, e desceu no corpo de Brana. Você pensa, para que foi que o anjo passou ali, pegou Brana e levou lá para dentro da nuvem? Não foi à toa, foi para Cristo descer. Cristo não pode pisar, ele mesmo não pode pisar na terra, ele tem que pisar num homem. Ele está dentro. Hoje Cristo não pode viver nessa terra, esse mundo inteiro é do maligno. Agora você vê bem, Deus está aqui dentro de nós, comprimido dentro de nós, dentro de um ser humano. Deus está vivendo dentro de um ser humano, porque ele mesmo, com a sua santidade, não pode pisar aqui. Diz o profeta na mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, ele diz, Cristo não pode pisar aqui, porque no milênio é a santificação da terra. Nem no milênio, só em novos céus e nova terra. Deus nunca usou grande. Deus só derrubou grande. É ministério grande que cai. E vocês ficam no ministério desse tamanho aqui, pequeno. Vocês escutam a mensagem que eu prego lá, tem hora que tem meia dúzia, 10, 20, escutando a mensagem. Mas é mensagem. É mensagem. É mensagem que o gigante escuta e fica desconcertado. Ele diz, mas onde que a gente aprende isso? E eu já estudei no seminário, eu já fui isso, já fui aquilo, eu não consigo ver isso. Eu já estudei. Teve um gigante que falou assim, eu já estudei todas as mensagens do profeta, eu nunca vi novo nome. Esse homem fica pregando novo nome, eu nunca vi. Está achando que eu sou o quê? Você está destruindo meu ministério. A questão é que é ministério intelectual e o povo também é intelectual. É o povo gosta de pastor Saul. O povo gosta. Esse é bom, é intelectual. E hoje nós estamos vivendo um tempo que os pastores terão que se formar, senão nós vamos catar latinha. A coisa que está acontecendo aí é isso. Eles já vieram para eu fazer isso, eu falei, não. Mas sabe teologia, o que é isso? É de comer? Muita gia que vocês têm. Eu sempre pergunto, quem é que vai me ensinar? Qual seminário vai me ensinar que o Cordeiro saiu do trono? Eu tenho que continuar do jeito que eu estou. Vocês sabem disso, não? Então meu seminário é maior. Vocês conhecem isso daí? E esse meu ministério aqui é maior. Esse é seminário. Eu aprendi com Brana. Vocês têm muitos seminários, mas eu aprendi com Brana. Aí ele diz, é outro demônio. Eles falam mesmo, eles taxam nós de todos os nomes, nosso profeta, eles fazem de tudo. Mas uma coisa nós sabemos, esse é o ministério onde se aprende. Eu não poderia aprender isso em outro lugar, procura qualquer lugar, nem na mensagem. Olha os intelectuais, os crânios da mensagem, olha os gigantes da mensagem aí. Tem pastor que é do tamanho do púlpito. Aquela coisa assim. Não é só falar contra a nossa gordura também, não. Mas você vê assim, se olhar ele na televisão, ele enche, que fica derramando para lá de fora, sabe? Fica derramando, aquela coisa tremenda. Olha o pastor aqui, ó. O pastor entende. Mas é aqueles massa de homem que chega assim, eles chegam, que parece que, pela forma de chegar no púlpito, isso que é pastor. Isso que é, olha o tamanho do nosso pastor. Isso que é gente. Entende? E aí eles ficam se garbando de tanta coisa. E é tudo intelectual. Se você der o Cordeiro saiu do trono, ele faz que nem frango de granja, ele bate a paquera. Morre. Não dá. Não escuta esse homem. Mas você é tão grande, gigante, você é tão grande, deixa o povo me escutar. Eu sou tão pequeno, inofensivo. Você acha que o povo vai crer em mim? Olha o seu tamanho, a sua cabeça, o seu intelecto, olha o que você tem. Você está com medo do povo crer no que eu prego? Larga de mão. Não fica com medo, não. Deixa o povo livre. Eu deixo o meu povo livre para vocês, crânios, cabeças, grandes saúls, gigantes,
intelectuais. Eu deixo o meu povo, eu digo para o meu povo, escuta quem vocês quiserem. Eu não tenho medo de perder um que não é meu. E se sair é porque tinha que sair mesmo. O eleito, depois que a mensagem entra nele, filho, pode falar quem quiser. Ele fica firme até o fim. Pai Celestial, muito obrigado pelo que o Senhor tem dado, pela ajuda que o Senhor tem dado a nós. Nós simplesmente gostamos de ver a maneira do Senhor trabalhar como Filho do Homem, nos preparando agora para o rapto ao encontro do Filho prometido, que virá nos céus. Obrigado, Senhor. O Senhor já veio na terra, e já que eu te vi aqui na terra, hoje, através dessa mensagem, eu te vejo na terra operando. Vi que o Senhor veio na terra, operou, curou e manifestou a revelação que ninguém pôde manifestar. Eu sei que agora eu posso tomar esta mensagem que veio através do ministério do Filho do Homem e me preparar para encontrar com o Filho prometido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus. Aprendendo mais, e só quero ler aqui o parágrafo que o pastor citou, o rapto 81. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Sucedem três coisas distintas: o alarido, a voz e a trombeta. Estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora, o alarido, reticência. Jesus executa as três coisas em sua descida. Amém. Não executou uma coisa só, mas executou as três. Graças a Deus. Parágrafo de número 80 e 81 da mensagem O Rapto. E Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem tem nos alcançado. Está gordinho aqui, o pastor disse que eles derramam, né? Mas aqui derrama revelação. Aqui derrama selos revelados, trovões revelados. Graças a Deus. E nós somos agradecidos pelo pequeno grupo que ficou com a palavra, não comigo, mas com a palavra. Com a palavra. Eu fico muito agradecido a Deus. A minha filha, casada há pouco, né? Ela crê nessa mensagem. E ela congrega nessa mensagem, não porque eu sou o pai dela. E esses dias eu fiquei muito contente. Cheguei até a pensar, será que ela está porque eu sou o pai dela, né? E eu disse, minha filha, tal e tal mensagem, os trovões foram revelados. Tal. E ela disse, pai, o senhor acha que eu estou aqui? Eu creio porque o Senhor falou. Eu examinei parágrafo por parágrafo, eu vi. Eu ouvi, mas agora vejo. E não tem ninguém que tire do meu coração isso. Eu fiquei tão contente, né, irmão? Coisa boa a gente saber que alguém da família da gente está seguindo, está crendo, não é porque eu creio, mas porque ela crê, porque crê. Amém? E coisa boa saber que um crente está nessa revelação, nessa mensagem, não é porque o pastor crê, mas porque ela crê, porque ele crê. E ninguém tira, não adianta. Isso ficou enraizado no nosso coração. E se nós tiver que morrer mendigo, que nem Lázaro, morrer, mas morremos crendo. Amém. Graças a Deus. Vamos se pôr de pé. Agradecer ao pastor Osmar. Deus tem usado este vaso. Eu sou agradecido a Deus por Deus ter usado a este irmão, esse pastor, para nos trazer a palavra, o quíntuplo de Efésios. Tinha que vir através de alguém. E a gente reconhece o ministério que veio mostrando as entrelinhas da mensagem. E que Deus abençoe o pastor Osmar, que eu sei que no eleito não sobe para a cabeça a coisa, né? Só quem não é, né, pastor eleito, que se incha.
Se temos que se gloriar, nos gloriamos em Cristo. E eu pude aceitar, crer nessa mensagem, porque eu fui eleito, predestinado para crer. É como diz o pastor, pode chamar esse cão aí. Esses cão sabem mais do que nós. Eu não sei nada, só sei que Brana diz que é e eu creio. Amém? Vamos agradecer a Deus, pastor Wesley, né? E Deus abençoe também esse pastor que está chegando agora, né? Nesta revelação. Mais um companheiro, né? Para o pastor Osmar e para nós também. E todos os irmãos que acompanham este ministério, saiba que essa é a sua igreja também. Eu faço parte de vocês e nós cremos da mesma maneira. A esposa de Cristo tem uma só fé. É uma só fé. Diz, é uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só nome, novo nome. Não é um Jesus, outro Brano, não. É Jesus em Brano. Graças a Deus. Vamos orar então, agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Amanhã eu também estarei ali em Gravataí. Se Deus permitir, estaremos ali sendo abençoado com a palavra de Deus. Grande Deus, te agradecemos, Senhor. Ó Deus, meu coração está alegre, Senhor, porque eu creio, nem sei explicar porque creio. Simplesmente eu creio, Senhor. Ó Deus, isto é parte de mim, isto é parte de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não merecemos, mas foi a Tua graça que nos concedeu esta oportunidade de ouvir esta palavra e poder crer, Senhor. Abençoa o pastor Osmar, continue o abençoando, Senhor. Usa-o poderosamente, continue usando, Senhor, para benefício da esposa do Senhor. Porque cremos que o Senhor está nesse ministério, Senhor. O Senhor fala através desse ministério, repetindo o que Brana falou. Por isso nós cremos, Senhor. Não importa o que o mundo faça, o que o mundo religioso diga, o que eles veem. Para eles é condenação, mas para a esposa de Cristo é salvação. Esta mensagem da terceira etapa, ela traz libertação, rápido, como ali Jesus pregou as almas em prisão, na sua terceira etapa. Ele pregou aos condenados que nunca poderiam ser salvos, mas também, junto com aquela mensagem, ele trouxe o povo, os santos do Antigo Testamento, para um rapto. E também, Senhor, essa terceira etapa é pregar as almas em prisão, mas ao mesmo tempo está levando ao rapto os filhos predestinados do Senhor, os santos do Novo Testamento. Obrigado, Senhor, o novo pacto que é os selos revelados. Ajuda teus filhos, Senhor, cada irmão, cada irmã que crê nessa mensagem, fortalece-os e anima-os, Senhor. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Não vamos ter culto esse final de semana, a gente vai estar em Gravataí, e vocês escutem os CDs em casa, os VCDs, e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe aqueles que estão conosco através da internet. Muito obrigado, cada um de vocês, por toda parte aí no Brasil. Meu abraço a todos vocês. Na Bahia, nós temos gente aí nos ouvindo, muito obrigado. Lá, Ananindeua, Pará. Também, Deus abençoe vocês que estão no estado de São Paulo, Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês que estão aí no Paraná, Curitiba, Paraná. Irmão Mesquita e família, irmão José Dolari e
família. Temos aí irmão Lauro Sieves, Deus abençoe todos vocês. O pastor Fuque, lá em Londrina, Paraná, toda a família. Muito obrigado a todos vocês. Irmão Moacir, irmão Daniel de onde? É Daniel, pode irmão Daniel de Curitiba, também tem irmão Daniel de Sete Barras, Sete Barras, Deus abençoe. São Paulo, irmão Daniel, muito obrigado a todos vocês que estão conosco ali em Batatais, São Paulo. Deus abençoe todos vocês, irmão Antônio Carlos e família, irmão Lorival, irmã Ruth, Deus abençoe todos vocês, muito obrigado mesmo por estar conosco aí. São José dos Campos, Taubaté, irmão Alain e família, irmão Osias, irmão Osvaldo, aí, e também em Taubaté tem um outro irmão Osvaldo, e sempre aquelas irmãs que estão ali ouvindo também a mensagem. Portugal, família Kovacs, em Portugal, Deus abençoe. Eu sei que não é fácil, tem hora que está com dificuldade para assistir, né? Caiu, mas deve estar bom, né? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe todos vocês, por toda parte. Deus abençoe minha esposa, meu abraço. Certo? Deus te abençoe juntamente com essa meninada. Vai aguentando essa meninada, os meus santinhos aí. Coisa boa, né? Deus abençoe todos vocês. A minha mãe também sempre ouve, se tiver tudo certo, a minha mãe, irmã Mercedes, Deus abençoe. Irmão Haroldo, São João Batista, Santa Catarina. Celso, irmão Celso e irmão Manuel, ali na Bahia. Bahia, meu Deus do céu. Irmão Rocha, em Araguari, Deus abençoe. Irmão Abadia, né, também. Irmão Claudemir, irmão Edivaldo, Gravataí, Rio Grande do Sul. A família do Gilberto. O Fabiano Beck, Deus abençoe. A família do irmão Rogério, Deus abençoe vocês aí. Juiz de Fora, Deus abençoe todos vocês aí. Juiz de Fora, Deus abençoe. Meu abraço a todos vocês. É bom ter todos conosco. Irmão Jomar e família, muito obrigado. Quem sabe também o pastor Mauro, né? Pastor Mauro e família, Deus abençoe todos vocês. É bom a gente falar no nome desse povo aqui. Maleone diz, família. O sogro também, sempre está ouvindo, Deus abençoe. Eliezer, qual é Eliezer? O Patarello. Eliezer Patarello, Deus abençoe. A minha mãe, então estão vindo lá. Minha irmã provavelmente está aí. Deus abençoe todos vocês aí em Franca. Muito bem, muito obrigado. E aqueles que estão conosco, que não sabemos seus nomes, mas provavelmente estão nos ouvindo. Meu abraço também a todos vocês. Desculpe pelas quedas, tem hora que a internet está com um pouquinho de dificuldade, viu? Não está transmitindo certinho. Vamos ainda ajeitar isso melhor para todos vocês aí, por todo o Brasil e em todo o mundo. Muito obrigado. Amém.